Olá, muito boa tarde para você. Começando o Globo Esporte, daqui a pouco vou contar a situação dos campeonatos estaduais nesse momento de restrições aí por todo o país no combate à Covid. O Carioca vai parar, vai ter Paulistão em Volta Redonda, cidade em que a prefeitura negou receber jogos da Copa do Brasil. Vou explicar direitinho daqui a pouco. Antes, notícias do Fluminense. Aos 30 anos, o volante Wellington está de volta ao futebol carioca. Mais um guerreiro aí para a família do Fluminense, chegando que sou eu. Ele jogou pelo Vasco em 2017, naquele time que se classificou para a pré-Libertadores do ano seguinte. Foram 50 jogos pelo clube. Saiu de lá em julho de 2018 para o Atlético Paranaense, onde chegou marcando gol e se firmou nas últimas 3 temporadas. E lá foram 3 anos e 6 finais e 4 títulos, né? Onde eu era o atleta que mais jogava no Atlético, capitão do time. Nesta temporada, pelo Fluminense, o Wellington vai ter a chance de vestir mais uma camisa na Libertadores. A fase de grupos começa no fim do mês que vem. O Wellington estreou na vitória sobre o Flamengo e na rodada passada já foi inclusive titular quando o time venceu o Bangu. Depois de um início ruim no estadual com 2 derrotas, esses 2 últimos resultados positivos fizeram o Fluminense pular da última para a 4ª colocação. E hoje, contra o Boa Vista, a meta é vencer para se manter na zona de classificação para as semifinais. Jogo truncado, né? Uma grama alta, né? E eu acho que a gente tem que ir preparado para colocar a força de vontade, às vezes acima da qualidade, para a gente conseguir os 3 pontos. E passado o fim do Brasileirão, toda a tristeza da queda para a segundona, o torcedor vascaíno continua esperando por dias melhores. A temporada mal começou, mas a urgência de vitórias já bate a porta de São Januário. No Carioca, as derrotas para Portuguesa e Volta Redonda foram com um time formado por jogadores da base. Já com Marcelo Cabo no comando e alguns nomes do elenco principal em campo, 2 empates. O último no clássico de domingo contra o Botafogo. O Vasco é o penúltimo colocado do estadual com 2 pontos ganhos, um a mais que o Lanterna Macaé, adversário de amanhã em São Januário. Não é para pensar de uma maneira conformista e aceitar isso. Não é para aceitar. Mas precisa ter em mente que o processo é longo. Na Copa do Brasil, a classificação para a 2ª fase, na semana passada, não veio com uma vitória sobre a Caldense. Veio com um empate sofrido. Esse foi o único jogo do artilheiro Germancano nesta nova temporada. E o técnico Marcelo Cabo já adiantou que o argentino precisa de mais tempo para voltar 100%. Depois de abrir o caminho para a vitória sobre o Goiás na última rodada do Brasileiro, Cano deixou o campo com dores na coxa. Já recuperado, o foco agora é no condicionamento físico. Pelo planejamento, ele só deve voltar contra o Fluminense no dia 30. O argentino foi o artilheiro do time na última temporada com 24 gols em 51 jogos. Herman Cano, camisa 14, faz o primeiro em São Januário. O Cano faz muita falta, né? A reportagem Máfia em Campo, do Fred Justo e Sérgio Rangel, exibida em janeiro de 2020 pelo Esporte Espetacular, venceu o Prêmio Internacional de Jornalismo Esportivo. Essa premiação aconteceu num evento virtual transmitido de Milão, na Itália. A reportagem, que revelou a ação de integrantes de um esquema de manipulação de resultados na Série C do Campeonato Carioca de 2019, ganhou na categoria Jornalismo Investigativo. A edição desse ano teve um recorde de trabalhos jornalísticos inscritos de todos os continentes e o júri foi formado por 12 personalidades de 10 nacionalidades. Parabéns, então, ao colega Fred Justo, ao Sérgio Rangel e a toda a equipe envolvida nesse trabalho. A lesão do LeBron James na NBA é assunto do podcast Ponte Aérea. Será que o Los Angeles Lakers vai sentir muito a falta dele? ge.globo/Ponte Aérea tá lá. E quando um craque se machuca, abre espaço para quem? Eles voltaram, gente. Os perebas da NBA em mais uma atuação para chocar você, amante do melhor basquete do mundo. Falando em atuação, tem jogador que quis tirar uma onda de ator dentro da área, acabou se dando muito mal. Vou te contar essa também depois do intervalo. Big Brother.
Daqui a pouco a gente vai falar da paralisação no futebol no Rio, né, por 10 dias a partir de sexta-feira. E também dos jogos do Paulistão em Volta Redonda e da negativa da Prefeitura de lá em receber jogos da Copa do Brasil. Amanhã, gente, Flamengo enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Carioca e um cara que foi campeão estadual e mais um montão de coisa no ano passado com o Flamengo soltou o verbo pra cima da diretoria. No sábado, o Flamengo anunciou que havia desistido de contratar o Rafinha, alegando que a questão financeira intensificada pela pandemia de Covid-19 impediu a viabilização de um acordo com o lateral. Ontem, o jogador deu entrevista ao programa Seleção Sport TV. Questão financeira. Não é verdade. Eu flexibilizei de todas as formas. Não é o valor, é muito menos do que eu ganhei na minha primeira passagem pelo Flamengo, que não faz tanto tempo assim, faz um ano. Então, assim, eu esperei o Flamengo fazer uma proposta, né, que claramente eu ia aceitar. Peça importante do time campeão brasileiro e da Libertadores em 2019, o lateral se disse vítima de uma briga política entre dirigentes do Flamengo. O treinador queria. O departamento de futebol todo queria. Os torcedores, que são os mais importantes, me queriam. A parte financeira eu já deixei claro e vou frisar mais uma vez. Não era o problema. Claro que eu fui vítima de uma guerra política porque eu não tenho culpa disso. O jogador disse que o departamento de futebol queria a contratação dele. Outros diretores, não. Eu estou sendo vetado por pessoas que, né, trabalham na parte da financeira, na parte da comunicação, na parte... Se eu estivesse sendo vetado pelo torcedor do Flamengo, pelo treinador, essas pessoas sim eu ia respeitar e falar, não, beleza, eu não tenho que voltar mais. Me usaram nessa situação para vencer uma guerra deles dentro do clube e eu acabei pagando essa conta aí. Rafinha deixou o Flamengo em agosto do ano passado para jogar no Olympiacos. Em fevereiro, rompeu o contrato com o clube grego. E eu recebi uma proposta para ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava no Flamengo. Então eu tenho que ser realista, né? Eu tenho mais 4 anos de futebol, era uma possibilidade, era uma oportunidade única. E claro, eu pensei na minha carreira, pensei na minha família. Vamos ser sinceros, qualquer jogador que tivesse na minha posição iria também fazer isso. Sem o acerto, Rafinha vai esperar por propostas de outros clubes. Enquanto isso, o Flamengo vai se preparando para a partida de amanhã contra o Botafogo pelo Campeonato Estadual. O time que vem jogando o torneio ainda treinou sob o comando do técnico da equipe sub-20, Maurício Souza. A tendência é que ele continue à frente da equipe no Clássico, já que Rogério Ceni ainda trabalha com a maior parte do elenco principal na pré-temporada para as principais competições do ano. Marcelo Chamusca completou ontem um mês à frente do Botafogo. E não esconde de ninguém que o estadual tem sido uma espécie de laboratório para montar a equipe. Não tivemos pré-temporada, não fizemos jogo treino e a gente está testando em jogos oficiais. O Botafogo vive uma semana de grandes testes. No domingo empatou com o Vasco. Amanhã tem um outro clássico pela frente contra o Flamengo. O desafio é encontrar o equilíbrio entre buscar as vitórias agora e manter o foco no principal objetivo do ano. Os jogos, todos eles servem como construção para a Série B, porque é a oportunidade que eu tenho como treinador de melhorar a minha equipe. Chamusca deve ganhar mais opções para montar o time. O Botafogo está próximo de fechar com o meio-campo Marco Antônio, de 23 anos, que pertence ao Bahia. E ele está tão empolgado para chegar logo que já gravou até um vídeo antes mesmo de assinar contrato. Estou muito feliz, né, por estar fazendo parte dessa nação alvinegra, né, que é o Botafogo, um time gigantesco lá do Rio de Janeiro, a qual optou por mim, né? Enquanto o elenco vai sendo reforçado, a atenção de Marcelo Chamusca está voltada para o clássico de amanhã. A gente já tem que pensar no Flamengo, que os jogadores têm que voltar a ter confiança, a trabalhar, a recuperar, para que a gente possa fazer um grande jogo quarta-feira. No Gauchão, o Grêmio fez um jogo atrasado da 3ª rodada, então, Globolinha, dá aquele chutaço aí. Gol com nocaute, simulação de novo, expulsão por simulação. Foi ou não foi animado o jogo entre Grêmio e São José pelo Gauchão? O técnico Renato Gaúcho estava que nem eu, viu o jogo pela televisão. Quem comandou o time foi o auxiliar dele, o Alexandre Mendes. Grêmio recheado de garotos, entre eles Pedro Lucas, 18 anos, segundo jogo dele como titular. A garotada pressionou, mas aí o goleiro Fábio apareceu bem. Já o goleiro Breno, tá aí o gol com o nocaute que eu falei lá no início, lembra?
Luiz Eduardo recebeu atendimento médico e deu para continuar em campo, apesar desse atropelamento aí. Depois apareceu Pedro Lucas. Pedro Lucas empata! Eu tenho esse sonho de jogar no profissional do Grêmio, desde meus 12 anos que eu cheguei aqui. Hoje poder fazer meu primeiro gol como profissional muito especial. 1-1, o primeiro gol é sempre algo inesquecível na carreira de um jogador. E cartão vermelho por simular 2 vezes, dá para esquecer isso? Acho que o Léo Chu vai lembrar para sempre desse jogo, para nunca mais fazer igual, né? Tentou cavar um pênalti, o juiz não caiu na dele, amarelo. Tentou cavar de novo e olha aí o árbitro fazendo o gesto. Se jogou, simulou. Segundo amarelo, expulsão. O Léo Chu não convenceu com as encenações dele, o Grêmio não ganhou, mas segue invicto e assumiu a liderança do Gauchão. A mania de simular, né? Uma situação inusitada aconteceu na convocação da seleção de Camarões para as eliminatórias da Copa Africana de Nações. Segundo a Federação Camaronesa, o atacante Choupo-Moting, do Bayern de Munique, não confirmou a presença e por isso foi cortado da seleção. Só que o pai e agente do Choupo diz que, na verdade, a federação errou o endereço do e-mail do Bayern de Munique na hora de consultar sobre a convocação. É mole? Hora de falar de NBA, mas hoje não é para mostrar os grandes craques, aquelas jogadas maravilhosas, não. Hoje é dia de uma galera bizarra. Enterra aí, Globolinho. Alerta para mais uma atuação incrível dos perebas da NBA. Sim, eles atacaram de novo no melhor basquete do mundo. Atacaram muito mal, eu diria, hein? Oklahoma City Thunder contra Minnesota Timberwolves. Lá vai o Thunder com o francês Theo Maledon. Não deu, mas espera aí que a bola tá viva. Ih, perdeu de novo. No contra-ataque do Minnesota, eita, McDaniels no aro. E aí eles seguiram tentando. Ih, rapaz, alguém ajuda aí, ó. Parece que a quadra tá escorregando. Karl Anthony Towns colocou um ponto final nessa bagunça aí. Ufa! O Towns, aliás, foi o cestinha do jogo com 33 pontos. Só que o time dele, o Minnesota, perdeu o jogo. Oklahoma City Thunder levou a melhor no final, mas na disputa dos perebas da NBA, tá difícil escolher o vencedor, hein? Confira os piores momentos mais uma vez. Acontece nas melhores ligas, né? Ó, depois do intervalo, os impactos nos campeonatos estaduais das restrições no combate à Covid, as opiniões dos clubes e também as soluções das federações. O Globo Esporte volta já. Rodrigo Mendes. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, proibiu jogos de futebol na cidade entre os dias 26 de março e 4 de abril. Essa é uma das ações da prefeitura para conter o avanço da Covid. O repórter Ricardo Lai tem outras informações. Boa tarde. E com a proibição de jogos na cidade do Rio de Janeiro a partir de sexta-feira até o dia 4 de abril, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro busca locais para sediar as partidas e não interromper o Campeonato Carioca. Os clubes foram surpreendidos com o decreto do prefeito Eduardo Paes. O Botafogo concordou com as medidas, as determinações das autoridades do Rio de Janeiro em virtude da piora da situação da pandemia. O Vasco comunicou que acatará todas as medidas de proteção à vida anunciadas pela Prefeitura. O Flamengo não emitiu uma nota, mas busca opções para realizar os jogos fora da capital, como, por exemplo, Volta Redonda e Nova Iguaçu. Nós conversamos com o presidente Rodolfo Landim e ele nos passou que o clube é a favor de continuar o campeonato, avaliando as restrições impostas pelas autoridades e adaptando a realização dos jogos às praças onde houver autorização para isso. O presidente rubro-negro entende que a realização dos jogos de futebol ajuda a manter os espectadores em casa para assisti-los. O Fluminense, por enquanto, não comunicou o seu posicionamento. E apesar da proibição dos jogos, os clubes seguem liberados para treinar.
Mudanças também no Paulistão, gente. O governo do estado mandou parar o campeonato, a federação disse que ia respeitar, mas aí ontem à noite mudou de ideia. E hoje mesmo vai ter jogo do Corinthians em Volta Redonda. Quem explica pra gente é o André Hernan. Ontem ficou decidido nessa reunião da Federação Paulista de Futebol e os clubes aqui de São Paulo que as rodadas 5, 6 e 7 do Paulistão não aconteceriam aqui em São Paulo. Imediatamente, quando teve um sinal positivo de Volta Redonda, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, entrou em contato com os presidentes de Corinthians e de Palmeiras para fazer os jogos entre Corinthians e Mirassol e Palmeiras e São Bento. Essa partida entre Corinthians e Mirassol vai acontecer hoje no Raulino de Oliveira às 9 da noite. Está confirmado, inclusive, o Mirassol está chegando nesse momento à Volta Redonda. O Corinthians já chegou na noite de ontem, tudo muito na correria. Pois é, e esse jogo entre Corinthians e Mirassol você acompanha ao vivo no Sport TV às 9 da noite. Como eu já disse, essa partida vai ser em Volta Redonda, então é para lá que a gente vai com Giovanni Rossini. Olá, boa tarde a todos. A Prefeitura de Volta Redonda decidiu suspender a realização de partidas da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista aqui no estádio Raulino de Oliveira a partir de sexta-feira. Os confrontos marcados e que vão acontecer são Corinthians e Mirassol hoje às 9 da noite e amanhã Palmeiras e São Bento. Inicialmente a Prefeitura disse que só aceitaria o jogo de hoje, mas voltou atrás depois que a Federação Paulista de Futebol ofereceu 10 respiradores para leitos de UTI para que o jogo de amanhã acontecesse. Bom, todos os jogadores deverão seguir os protocolos de segurança da Federação Carioca de Futebol. Por isso serão testados para Covid-19, chegarão ao estádio pelo menos 1h30 antes das partidas e os portões estarão fechados. Então, confirmado aqui para Volta Redonda, Corinthians e Mirassol hoje e amanhã, Palmeiras e São Bento. Pois é, e agora há pouco o Flamengo decidiu que vai mandar o jogo contra o Bangu pelo Campeonato Carioca também em Volta Redonda. Partida marcada para o dia 31 de março, a Prefeitura de Volta Redonda ainda vai analisar se recebe ou não os jogos do Carioca. Além do Campeonato Carioca, que vai parar na sexta-feira, e do Campeonato Paulista, que está levando os jogos para Volta Redonda, temos mais 8 campeonatos estaduais pelo Brasil paralisados por conta dessas restrições no combate à Covid. E a gente, claro, vai seguir acompanhando tudo muito de perto. É isso aí, gente. Um abraço e até amanhã subindo as letrinhas.